aí vendo os músculos da cabeça e do pescoço, né? Os músculos da cabeça e do pescoço, eles se dividem em duas porções principais, né? A parte do crânio, a gente sabe que ela é pouco provida de músculos, né? A região craniana. A maioria dos músculos que se inserem no crânio são músculos que vêm, aliás, que se originam no crânio, são músculos que vêm da região da face, tá? O crânio mesmo não tem movimento entre os ossos do crânio, então não há necessidade de músculo. Mas a gente tem alguns músculos que começam na face, né? Ou começam no crânio e terminam na face. Como, por exemplo, alguns músculos da mastigação, alguns músculos da mímica, né? Das expressões faciais, e até alguns músculos do pescoço, né? Que saem lá do pescoço e vão se inserir na cabeça, como, por exemplo, o músculo esternocleidomastoide, que é esse músculo maior aqui do pescoço, né? Tá? Então, a primeira parte que a gente vai visualizar são os músculos da face, são os conhecidos músculos da mímica, né? Eu coloquei para fazer uma gracinha com vocês os músculos do mungango, né? Então, toda a expressão facial que a gente faz, todo mungango que você faz, ele é realizado pelos músculos da mímica, né? Mímica por quê? Porque ao fazer uma mímica, né, ao expressar uma feição facial, você usa esses músculos. E os músculos da mímica, eles têm uma característica, né? Eles não obrigatoriamente estão originados ou inseridos em algum osso, tá? Alguns músculos da mímica, como, por exemplo, o risório, são músculos que eles iniciam em outros músculos e termina em outros músculos ou na pele, né? Então, a grande maioria desses músculos da mímica, eles têm inserção na pele. Alguns deles são originados em ossos, né? São presos a algum osso e se inserem na pele, fazendo com que a pele se movimente, né? Então, eles geram movimento, como todos os músculos esqueléticos, mas não obrigatoriamente eles movimentam ossos, tá? Eles podem movimentar a pele, por exemplo, os lábios, né? O olho, a pálpebra, né? Não é ósseo, né? Mas ele gera um movimento, tá? Então, gente, esses músculos são os músculos responsáveis por toda e qualquer feição e expressão facial, expressão de sentimento, né? Que a gente venha a demonstrar, né? Juntamente com os músculos da mastigação, de abertura e fechamento da boca, né? Os músculos da mímica, eles vêm expressar as nossas feições faciais. Nos livros, né, de anatomia aí, alguns dizem, né, que nós temos distintamente, sem intermédio, movimentos intermediários, 21 tipos de expressões faciais. Mas entre essas expressões faciais, existem aquelas expressões faciais que têm mistura de uma com a outra, são derivadas, né? Então, no final das contas, a gente tem muito mais expressões faciais do que as expressões faciais que são catalogadas nos livros, né? Por exemplo, aí você pode ver expressão facial de dor, de alegria, né? De espanto. Oi? Oi? Alô? Alguém fez alguma pergunta? Não? Tá travando muito, não sigo, só tá com muita falha. É só para ti ou os outros também? O meu tá normal. Só tem Meu imagem tá que tá normal parada, aqui. mas o áudio tá normal. O meu também tá O meu tá travando. boa. O meu tá normal. Eu acho que é a tua O meu tá conexão. normal. Meu tá normal. A imagem tá parada porque eu não tô mexendo no slide, né? Tá tranquilo. Não, é a tua imagem mesmo. Parece assim. Ah, tá travando, né? Eu vou sair. O slide tá pesado, normal, o né? slide e a voz tá normal. Vou fazer Mas assim, o gente, ó. professor que tá. Eu vou desligar a minha câmera para não ficar muito pesado, né? A transmissão do vídeo e ver se a conexão fica mais leve, né?
É que é bom que eu poupo vocês de estar vendo a minha cara feia. Pronto, eu espero aí que o áudio chegue aí. Mas em algum momento que eu precisar demonstrar alguma coisa, eu ligo a câmera aqui, tá? Então, gente, a gente vai ter aí essas expressões faciais, né? De espanto, de dor, de raiva, de alegria, né? De nojo, né? Então, são expressões distintas, né? De surpresa, tá? Então, são expressões distintas que nós temos catalogados aí nos livros e ainda temos aquelas intermediárias que misturam algumas dessas expressões faciais, né? Então, através dessas expressões faciais, nós conseguimos demonstrar sentimentos sem precisar vocalizar, né? Inclusive, eu não sei se eu falei para vocês na primeira aula sobre questão de postura, né? De como você se comporta, de como você se apresenta em algum lugar. E a sua postura, às vezes, você está num canto e se apresenta desconfiado, ou pela sua face, você vai fazer a entrevista de emprego, o cara olha lá na tua cara, você está com medo, está com dúvida, né? Então, se você não tiver um olhar confiante, às vezes você não é levado a sério, né? E isso tudo a gente faz através dessas expressões faciais. E tem gente que treina isso aí, como usar bem suas expressões faciais. Eu tenho um livro que ele fala um pouco sobre a linguagem corporal, né? Que a gente usa no dia a dia, né? E eu vou ver se eu coloco ele para vocês lá na plataforma. Para quem tiver interesse, né? É muito legal esse livro. Através das expressões faciais, da linguagem corporal, você consegue interpretar uma certa postura de alguém e tal, né? Os psicólogos usam muito desse artifício, né, nas entrevistas. E aí você lendo isso aí, você pode também se treinar, né, para não cair nessas ciladas, né, quando for fazer uma entrevista, alguma coisa aí. Pois não? Eita, Nara, me dá um sabonete, vai. Não, isso aí não vai me limpar, não, vai me deixar fazer. Desliga o teu áudio aí. Mas eu usava ele todo dia, porque eu não tenho onde colocar. Vixe. Peraí, gente. Tassiana, teu áudio tá ligado. Tassiana. Foi mal. Acontece, né, gente? É bravo. Acontece. Ficou gravado, né? Quando eu for colocar o vídeo lá, eu vou ver se eu corto aí essa parte aí. Calma, gente, eu vou só me matar ali, depois eu volto. Tá bom, mas não se mata muito, não. Mata um pouquinho, deixa pra aula, viu? Tá certo, pessoal. Vamos continuar aqui, né? Bom, então, como eu falei para vocês, depois eu passo para vocês esse livro. Quem tiver interesse em ler, vale a pena. Até para se preparar aí para uma entrevista de emprego, alguma coisa assim, né? É bem interessante. E é uma das coisas, né, que está muito relacionada à expressão dos sentimentos, né? Expressão facial da gente, né? Tá tudo isso relacionado aos músculos da mímica, né? Que estão diretamente relacionados a questões comportamentais. E involuntariamente, às vezes, é claro que a maioria dos movimentos de expressão facial são voluntários, mas às vezes involuntariamente o nosso cérebro comanda esses músculos, né? Por exemplo, às vezes você está lendo uma coisa e sem querer você franze a testa, né? Você mostra uma expressão, ou está assistindo um vídeo, né? Involuntariamente você expressa alguma coisa dessa, porque seu cérebro já condiciona em seus músculos a fazer essas expressões faciais. E aí, às vezes, quando a pessoa vai conversar com alguém, ou vai para uma entrevista de emprego, alguma coisa, o cérebro já condiciona você pelo seu estado psicológico, né? Você está com medo, está ansioso, e aí você acaba demonstrando isso, né? Então, gente,
Cada uma dessas expressões faciais, ela vai ter um ou mais músculos envolvidos. Na grande maioria das vezes, tem diversos músculos envolvidos naquela expressão facial, né? Se você imaginar uma expressão de espanto, né, que envolve a boca, os olhos, a testa, né? E às vezes, ó, uma expressão facial dessa aí, ela envolve a musculatura do rosto quase todo, onde que apenas se você mexer apenas com a sobrancelha, já caracteriza uma expressão facial diferente de diversos modos, né? Por isso que dizem que dá muito mais de 21, né? De 21 as expressões faciais. Você visualizando só nos olhos, sem mexer com a parte da boca e outras partes do rosto, só mexendo com os olhos você já tem diversas expressões faciais diferentes, né? E para fazer elas, você, por exemplo, para franzir a testa, né, você pode levantar o supercílio através do músculo frontal, aí vai ter o corrugador do supercílio e o prócero, né? O prócero, ele levanta o canto do olho, e o corrugador do supercílio, ele fecha, né, a sobrancelha para o centro, né? Ele traciona para o centro, e ainda tem o orbicular do olho, né? Que ele contrai totalmente ou parcialmente. Ele pode contrair só um lado, pode contrair só a parte de baixo, né? Que é um músculo que ele vai estar localizado aqui, gente, ao redor do nosso olho, né? Aqui o orbicular do olho. Ele pode contrair só o canto, né? Ele pode contrair todo, fechar a pálpebra, né? Levantar só a pálpebra de baixo. Ele tem o músculo que vai contrair, ele não obrigatoriamente ele contrai todas as suas porções. Na aula passada, a gente viu que a gente tem as placas neurais. Então, nós vamos ter um nervo aqui, que é o nervo facial, que ele vai lançar ramos para diversos pontos desse músculo, né? Tá? E ele pode contrair locais diferentes desse músculo. Não obrigatoriamente ele vai contrair todo. E ao contrair total, parcialmente esses músculos, a gente pode acabar expressando movimentos faciais distintos, né, de diversas formas, tá? Então, se a gente vai expressar uma determinada expressão facial, se você olhar aqui, por exemplo, essa mulher aqui, ela tá com a cara de quem tá querendo rir, né? Ela tá aqui prendendo o riso, né? Você olha pelos olhos, né? Se você apagar a parte da boca, você olha pelos olhos dela, vê que ela quer rir, né? Aqui nesse outro, né? Ó, ela tanto expressa um sentimento de dor e sofrimento tanto pelos olhos, né? Como pela região da boca, né? Tá? Então, esses sentimentos são expressados e eles têm uma coordenação muito complexa no nosso córtex cerebral, tá? O nervo facial, ele tem 5 ramos, né, que vem aí para a face, e desses ramos tem vários outros diversos ramos menores que vão para porções, músculos e porções de músculos distintas, né? Coordenando aí uma sinfonia de movimentos faciais aí bem distintos, expressando as diversas caracterizações faciais, tá? Então, tá aparecendo aí essa animaçãozinha aí para vocês, gente, que o vídeo tava ruim, né? Piscando. Está assim, Então, professor. gente, esses músculos aí que a gente vai ter na face, né? Eles vão movimentar a pele, os lábios, as pálpebras, sobrancelha, né? Franzir a testa, enrugar a testa, né? E esses movimentos aí, eles podem ocasionar uma expressão, aliás, diversas expressões que a gente pode caracterizar aí e expressar um determinado sentimento ou estado de espírito da pessoa. Professor, Né? Oi. esses músculos, eles ficam em qual camada? A camada é lobo subcutânea, né? Camada subcutânea, logo abaixo da pele.
Se você fizer um corte na pele, ele já vai estar ali abaixo, né? Se você fizer um corte aqui na sua face, dependendo da profundidade, você já pega nesses músculos, né, faciais. E eles são muito finos mesmo. Eles são finos, assim, um pouco mais espessos que uma folha de papel, para vocês terem ideia, tá? Eu vou rodar esse videozinho aqui e vocês me dizem que se tá legalzinho. Esse vídeo é uma simulação de expressões faciais nesse robô aqui. E vejam só, esse robô aqui, ele não enruga a testa, ele não mexe na pele da bochecha, nem dos lábios, nem franze o nariz, nem mexe no orbicular do olho. A única coisa que esse robô faz é movimentar a sobrancelha, que na verdade, é um cordão aqui, né, um plástico, né? E ele movimenta o globo ocular e a pálpebra superior, somente a superior. Só em movimentar a pálpebra superior e o globo ocular e a sobrancelha, sem movimentar mais nada do rosto, vocês vão ver aqui a quantidade de expressões faciais que esse robozinho vai fazer aqui para vocês. Olha só, ele vai ligar, né? Ele tem um áudiozinho aqui, mas eu acho que não sai para vocês, não. Olha só, movimentando só o olho e a sobrancelha. E um pouco da pálpebra, olha só aí. Vocês viram aí que aqui é o mesmo robozinho, tá, gente? Só em mexer o globo ocular, a pálpebra e a sobrancelha, há infinitude de expressões faciais que se pode ter e expressar diversos sentimentos. Não sei se vocês viram aí, né? Tinha hora que ele demonstrava desconfiança, medo, né? Raiva, tá? Só com o olho e a pálpebra, né? Aqui esse outro aqui. Ele tem um áudiozinho aqui, mas o áudio não compartilha. Eu teria que jogar o vídeo diretamente no navegador. Olha só aí o olhar de desconfiança, né? De surpresa, né? De tristeza, né? Ó, só tá não movimenta mais nada, nem bochecha, nem lábio, nem nariz, nem franze a testa, né? Só mesmo a sobrancelha e os olhos, né? Para você ver a complexidade que é a coordenação desses músculos da mímica. Né? Você imagina aí um robô desse mexendo também lábios, né, bochecha, a infinidade de comandos que se teria que fazer para que isso acontecesse, né? E o nosso cérebro coordena isso aí facilmente, sem às vezes a gente nem perceber, né? Quando você vai expressar um sentimento, você não fica pensando, vou fazer com uma cara de raiva, uma cara... Às vezes você até quer mesmo expressar, né? Tem gente até que tenta esconder, às vezes, um sentimento e tal, mas não consegue, né? Porque o seu rosto expressa, né? Não dá para você esconder, né? Eu particularmente sou péssimo nisso, né? E se eu estiver zangado ou estiver alegre, você sabe na mesma hora, pela minha cara, porque tem gente que sabe mascarar, né? Mas isso aí, né? O nosso cérebro ele se encarrega de fazer isso pra gente. Eu coloquei essa tabelinha aqui para vocês,
mas não foi nem para a gente ler, não. Essa tabelinha aqui, ela demonstra que as partes musculares, né, os músculos, a origem e inserção dele, onde eles começam, onde eles terminam, né, e a ação, que é que eles fazem, né. É claro que a combinação desses diversos movimentos vão expressar um determinado sentimento, a combinação deles, né, claro, tá? Mas observem aqui no final a inervação. Todos os músculos da face, todos os músculos da mímica são coordenados pelo nervo facial. O nervo facial, um nervo que sai lá atrás, é um nervo craniano, ele sai diretamente do tronco encefálico, né? Passando pela base do crânio, ele sai por trás do processo mastoide e passando por baixo da parótida, ele vai se inserir aí, vai inervar os músculos da face, né? Frontal, zigomáticos, né? E outros músculos mais aí, como vocês podem ver aí nessa tabela, tá? Aqui é o restante da tabela, né? Músculos que estão ligados à boca, bucinador, risório, mentual, né? Todos eles, sem exceção, são inervados pelo nervo facial, né? E aqui nessa tabela, a tabela vai dizer onde ele se origina, né? E onde ele vai se inserir, né? Por exemplo, o músculo mentual, ele sai da borda anterior da mandíbula, da região mentual da mandíbula, e vai se inserir na pele do mento, que fica logo abaixo do lábio, né? Então, e assim por diante, tá? Bom, gente, agora vamos ver os músculos propriamente ditos, tá certo? Deixa eu ter que ligar minha câmera aqui, que pode ser que eu queira fazer algum mungango para vocês aqui, tá? Vamos aqui. Bom, deixa eu pegar aqui. Aliás, eu vou botar outra cor, porque tá de vermelho, vai contrastar. Bom, gente, basicamente, os músculos principais que a gente vai ver aqui na face, na região da parte superior, aqui da região frontal, nós vamos ter o músculo fronto-occipital, ou occipito frontal, alguns músculos falam occipito frontal, outros músculos fronto-occipital. Esse músculo, ele se origina aqui nessa região da glabela, né? E ele sobe e termina lá atrás na região occipital. Isso aqui é um músculo só, viu, gente? Tá? Ele é um músculo que ele tem dois ventres, né? Vocês lembram lá que tem músculo só um ventre, biventral, né? Por exemplo, o músculo reto do abdômen, ele tem múltiplos ventres, né? Aqueles gominhos lá, tá? E esse é um músculo que ele é biventral, né? Ele tem uma porção muscular aqui e tem outra porção muscular aqui no final. No meio, ele tem um tendão, essa parte branca, né? Que ele é um tendão em forma de aponeurose, né? Alguns músculos, eles terminam em tendão maciço e outros músculos terminam em aponeuroses. Essas aponeuroses é como se fosse um tendão em forma de membrana, tá? E ele tem um tendão no meio em forma de membrana, que é a aponeurose epicrânica, ou gália, né? Também chamado de gália, tá? Aponeurose epicrânica, né? Então, esse músculo, ele vai ter uma porção frontal, né? E outra porção occipital, mas é um músculo só. O nome do músculo é occipito frontal ou fronto occipital, tá? Depender do livro aí. Então, ele é um músculo único, né? Que ele começa aqui na região do frontal e termina aqui na região do occipital. Esse músculo, ele movimenta a testa, ele franze a testa, né? E ele movimenta também o couro cabeludo. Algumas pessoas têm capacidade de mexer o couro cabeludo. Eu, particularmente, não consigo, mas eu tenho conhecidos aí que eles conseguem voluntariamente mexer o couro cabeludo, né?
eles chegam até a balançar aqui o cabelo da cabeça. Eu, particularmente, não consigo fazer isso. Não sei se algum de vocês consegue, tá? Bom, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar nos outros. Outro músculo que a gente vai encontrar nessa região superior é o músculo corrugador do supercílio, que é esse músculo aqui, que ele nasce aqui nos nasais, né? Nessa região aqui da articulação nasofrontal, né? Essa sutura nasofrontal, entre o osso frontal e os dois ossos nasais, nessa região aqui vai sair o músculo corrugador do supercílio. E o corrugador do supercílio, ele é responsável por levantar o ângulo interno, o ângulo medial da sobrancelha, tá? E aí a gente também vai ter outro músculo que é conhecido como prócero, ele não aparece aqui nessa imagem, mas nas próximas eu mostro para vocês, que é mais outro músculo também, que ele faz o enrugamento aqui, para medial ou para lateral da sobrancelha ou dessa parte aqui da testa, né? Tá? Outro músculo também que está envolvido nos movimentos dessa região é o orbicular do olho, né? O orbicular do olho, eu vou até tentar gravar um vídeo lá na UFC com a cabeça que eu plastinei agora recente, né? Que dá para a gente ver esse músculo bem direitinho. O orbicular do olho, ele é inervado pelo nervo facial. O nervo facial está aqui atrás da orelha, aqui atrás do processo mastoide, né? Professor, e ele vem por baixo. Oi. Como funciona a platinação? A plastinação, ela é uma técnica de conservação, na verdade, né? O que é que ela faz? Ela retira todos os líquidos e gordura dos tecidos, quer seja músculo, quer seja nervo, né? Vasos, qualquer tipo de tecido, ela retira toda a água, toda a gordura e substitui por um polímero. Esse polímero pode ser silicone, e vai dar uma característica emborrachada. Eu ia até levar para vocês em sala de aula algumas peças dessa, né? Naquele dia eu levei para vocês o crânio, foi para vocês verem. Infelizmente, a gente não teve mais aulas presenciais para me levar para vocês verem essas peças. E ele vai substituir ou pro silicone, ou poliéster, ou epóxi, né? O poliéster ou epóxi dá uma característica mais rígida e transparente, né? Que é aquelas peças que vocês veem transparentes, né? Que dá para usar com tomografia, para estudar tomografia e ressonância magnética. E as outras peças que ficam tridimensionais, né, que são em silicone, né? Então, as peças plastinadas, elas podem ser tocadas, né, com a mão, porque ela vira borracha realmente, sem perder as características morfológicas naturais, e as cores, né, também. Então, ela facilita o estudo, né, e preserva por bem mais tempo, né? Uma peça plastinada, ela pode durar séculos aí sem se alterar, né? Sem sofrer alterações, tá? Bom, continuando aqui, né, um músculo facial, deixa eu botar aqui outra cor. O nervo facial, ele se origina aqui atrás da cabeça, ele passa aqui por baixo, né, da orelha, passando por baixo da parótida, que fica nessa região, e ele vai lançar diversos ramos aqui para a face, né? O ramo bucal, o ramo zigomático, o ramo oftálmico, né? O ramo mandibular e o ramo cervical, né? Que vem do pescoço, tá? E aí ele vai dar esses ramos, e cada ramo vai se subdividir em diversos outros ramos, né? Que vão coordenar movimentos mais, como é que se diga, mais apurados, mais delicados, né? De forma que esses nervos, eles vão fazer com que esses músculos, eles venham se contrair ou totalmente, né? Ou uma porção dele, né? Apenas uma porção,
Por exemplo, o músculo aqui orbicular do olho, ele tem diversas fibras em forma de esfíncter, né, redondas, né, circulares. E aí ele pode contrair só as fibras centrais e fechar e abrir a pálpebra, como ele pode contrair as fibras mais externas, expressando uma determinada expressão facial, né? Então, isso tudo é coordenado pelo nervo facial, tá? E esse nervo facial vai movimentar separadamente cada músculo, ou parte desse músculo, ou então em conjunto com outros músculos, demonstrando uma determinada expressão. Então, vimos aqui o fronto occipital, né, o occipito frontal, o corrugador do supercílio prócero e o orbicular do olho. Nós vamos encontrar aqui também, nessa mesma região, o músculo nasal, que ele fica nessa parte de cima, né, da narina, tá? E esse músculo é responsável por levantar essa parte do nariz e a cartilagem nasal, né, que é essa cartilagem aqui, tá? Essa cartilagem nasal, ela se continua depois do osso nasal e da maxila, dando a parte mole do nariz, a flexível do nariz, né? E é movimentado pelo músculo nasal e um segundo músculo, que a gente vai encontrar aqui no cantinho, que não está assinalado aqui com nenhuma legenda, mas é esse outro músculo aqui, tá? Ele sai aqui do cantinho e desce até o lábio, que é o levantador da asa do nariz e do lábio superior. Esse mesmo músculo, ele levanta a asa do nariz, que é essa parte lateral do nariz aqui, ó. Tá? Essa parte lateral do nariz é a asa do nariz, deixa eu ir aqui para o outro lado, né? A asa do nariz é essa região aqui, e tá aqui ele, né, o músculo. Esse mesmo músculo, ele movimenta a asa do nariz, e ele também contrai o lábio superior. Então, é quase impossível de você fazer um movimento que levante a asa do nariz sem levantar um pouco aí o seu lábio superior, né? Quando você franze um pouco o nariz aí, levanta o lábio também, porque é o mesmo músculo que está envolvido, né? Que é o levantador da asa do nariz e do lábio superior, tá? E existe também outro músculo que fica logo do lado, que é o levantador do lábio superior. Ele é um músculo independente do levantador da asa no nariz, tá? O movimento que ele faz é só levantar o lábio superior para cima, né? Ele movimenta puxando o lábio superior para cima. Ok? Bom, deixa eu apagar aqui para não ficar confuso. Bom, vamos lá. Além desses outros músculos aí, nós vamos ter aqui, vindo para essa região do lábio, os dois músculos que saem do osso zigomático, que é o zigomático menor e o zigomático maior. O zigomático menor, ele pega uma parte do lábio superior, né, e levanta, né, nesse sentido aqui, puxando para o lado. Ele é um dos músculos que levanta o lábio e, ao mesmo tempo, ajuda no sorriso. E o zigomático maior, ele pega no canto da boca, né, no ângulo da boca, né? E ele é um dos responsáveis pelo sorriso, juntamente com outro músculo que sai do ângulo da boca, que é o músculo risório, né? O músculo risório, esse músculo aqui, ele sai do ângulo da boca, ele vai de um músculo a outro músculo. Ele sai do ângulo da boca e vai para cima do masseter. O masseter é esse músculo aqui, grande, que é responsável pela mastigação. Ele não é da mímica, ele abre e fecha, na verdade, ele fecha a boca, né? Ele contrai a boca, tá? E o risório, ele tem uma característica, nem todo mundo tem risório. Algumas pessoas têm risório só de um lado, algumas pessoas têm dos dois lados e algumas pessoas não têm nenhum, tá? Nenhum músculo risório. Então, é por isso que você vê algumas pessoas, ao sorrir, ela puxa mais um lado do canto da boca do que o outro, né?
É aquele sorriso assim que você acha que ele é meio falso, né? Que ele puxa um canto só, né? E o risório, ele dá aquele sorriso assim, que Colgate, né? Aquele sorriso que vai até o pé da orelha, né? Ele que puxa mais, né? Tem gente assim que você acha, a pessoa fulano de tal tem um sorriso tão sem graça, tão xoxo, né? Mas é porque provavelmente a pessoa não tem um músculo risório e ela não dá aquele sorriso mais aberto, Amarelo, né? Oi? Sorriso amarelo, como fala. Sorriso amarelo, né? Aquele sorriso assim meio sem graça. Às vezes não é nem culpa da pessoa, né? Às vezes é também, mas normalmente está relacionado a pessoa não ter aí um músculo risório, né? Que tem esse nome porque é relacionado ao riso, né? Então, essa abertura do canto da boca, o levantamento do lábio superior, está relacionada ao levantador do lábio superior, ao zigomático menor e ao zigomático maior, e o sorriso também mais aberto aí, relacionado ao músculo risório, né, que vai estar aqui na lateral, tá? Também movimentando a boca, tá? Nós vamos encontrar aqui outro músculo importante, né, que da mesma forma que o orbicular do olho, ele pode ser contraído parcialmente, somente as fibras centrais ou mais periféricas dele, que é o orbicular da boca, tá? O músculo orbicular da boca, tá? E abaixo do orbicular da boca, nós vamos ter também outros músculos que vão para a mandíbula. Vindo para a mandíbula, nós vamos ter esse músculo maior aqui, que é o depressor do ângulo da boca, tá? Nós vamos ter aqui o abaixador do lábio superior, que é esse outro músculo aqui. E no centro, nós vamos ter o músculo mentual, ou mental em alguns livros, né? Tá? Deixa eu apagar aqui e vou fazer de cores diferentes para vocês verem a diferença. Tá? Todos eles fazem movimento no lábio inferior. Alguns deprimem o canto da boca, né? Outros abaixam o lábio, outros fazem com que o lábio se enrugue, né? Como o caso do mentual. E aí a combinação da contração do orbicular junto com esses músculos e os músculos de cima também fazem com que você venha fazer alguma expressão na boca, como por exemplo, para dar o beijo, né? Ele fecha o orbicular da boca e contrai os músculos levantadores do lábio e inferior do lábio ao mesmo tempo para fazer aquele bico, né? Para levantar ele para frente, né? Ele não só fecha o orifício bucal, né? Mas ele fecha e levanta, né? Você forma aquele bico para frente, né? Porque ele usa o orbicular e ao mesmo tempo esses outros músculos, né? Tá? Então a gente vai ter aí o depressor do ângulo da boca, que é esse músculo aqui. Vamos ter o abaixador do lábio inferior, que ele sai por baixo, né, do depressor do ângulo da boca. A gente vai ter aqui o mentual, né, que é esse músculozinho aqui, que ele vai para os lados aqui, né, são dois, né, de cada lado, de cada um deles. E vamos ter o orbicular da boca, né, que é esse músculo aqui, ó. Tá? É o orbicular da boca, tá? Além desses músculos aí, nós vamos ter um músculo da mímica que ele nasce lá no pescoço, né? Na verdade, ele nasce já no peito da gente, né? Algumas fibras dele vão bater em cima do peitoral, passando por cima da clavícula e indo até a face. Esse músculo é chamado de platisma, tá? O platisma é esse músculo aqui, ó, que nasce lá no pescoço e vem para cá, para a face, né? Se você olhar ele aqui, ó, isso aqui tudinho é o platisma, né? Aquele movimento aqui que você faz e contrai o pescoço todinho, né? Tá? É feito pelo platisma. E o platisma, ele tá ligado à pele.
ele não faz movimento no pescoço, abaixar ou movimentar a cabeça, não. Ele só movimenta a pele do pescoço e da bochecha, né? Ele vem do pescoço e vem para essa região aqui da bochecha, acima da mandíbula, já se conectando aqui com o músculo risório, tá? O músculo risório sai aqui, ó, já se emenda, quase emenda com o platisma. E todos os dois vão para cima do músculo masseter, né? E o masseter é esse músculo aqui que sai do ângulo da mandíbula e vai para o zigomático, tá? Vocês lembram lá que eu falei na aula lá de ossos, né? Nós temos aqui a mandíbula, o ângulo da mandíbula aqui no canto, o côndilo, né, que fica aqui, o processo coronoide, né, aqui o corpo da mandíbula, e aqui nós vamos ter aqui o arco zigomático, né, aqui em cima, a parte óssea, né. E aí o masseter, deixa eu desenhar de outra cor, o masseter, ele sai aqui do ângulo da mandíbula e vai se inserir aqui no arco zigomático, né, no osso zigomático e no arco zigomático. Ele vai ficar aqui nessa região. Tá? E por Professor, cima tem como dele... eu definir qual é mais seu tá? Faça a pergunta de novo, porque tem um barulho aí do... O cachorro aqui. Tem como o professor definir em qual figura o senhor vai estar? Porque eu tô no celular e eu fico dando zoom em uma, aí eu me perdo quando o senhor já tá na outra. Ixi, é complicado, porque eu estou usando exatamente as duas. Então deixa eu abrir aqui, deixa eu longe. Eu estou usando as duas porque tem músculo que eu vejo muito bem aqui de frente, né? E tem músculo que dá para ver, por exemplo, o masseter, aqui na figura da esquerda, né? Ele aparece aqui, ó. Mas na outra figura da direita, eu vejo ele pela lateral, né? O mesmo músculo, né? Assim como eu vejo o orbicular da boca de frente aqui da esquerda, e também vejo ele aqui pela lateral da direita, né? São os mesmos músculos, por isso que eu botei as duas um do lado da outra, né? Deixa eu passar para essa outra imagem aqui, tá? Então, vamos só dar uma recapitulada aqui, né? Então, na testa, nós vamos ter o occipito frontal, ou o epicrânio, né? Que ele começa aqui na testa e vai até a parte de trás, né? Ele tem dois ventres, uma porção frontal, uma porção occipital, tá? Nós temos o corrugador do supercílio, que ele é mais profundo, né? E temos o prócero, né? Aliás, o corrugador do supercílio, ele é mais superficial e o prócero, ele é mais profundo, né? Tá? O prócero, ele vai estar aqui, né? Em cima, né? E o corrugador do supercílio, ele vai estar mais interno, né? Vai estar lá mais interno. Ao você levantar o prócero aqui, você vai ver o corrugador do supercílio, que é mais profundo. Mais embaixo aqui nós vamos ter o orbicular do olho, né? Orbicular do olho. O levantador do lábio superior e da asa do nariz, né? Que é esse músculo aqui. Tá? E o músculo nasal, que é esse outro músculo aqui, bilateral, né? Que enruga o nariz, né? Vendo aqui um pouco mais pela lateral, eu coloquei essa outra figura, para que vocês possam ver aqui o músculo nasal, né? O músculo nasal, ele sai dessa parte mediana da cartilagem e vem para essa região aqui da asa do nariz, né? E aqui embaixo, ó, nós vamos encontrar aqui o levantador do lábio superior, tá? Aliás, o levantador do lábio superior é esse, né? E esse outro aqui é uma porção do nasal, e a outra porção aqui é o levantador da asa do nariz e do lábio superior. E esse levantador da asa no nariz, ele não aparece aqui nessa imagem, mas ele tem uma porção dele que sobe para cá também, né? Não aparece muito bem aqui. Ele vem, desce para cá, né? Se insere na asa do nariz, que é essa parte menor aqui, que fica logo abaixo do nasal, esse é o nasal, né? E outra porção dele, outra parte das fibras dele desce para cá, para o lábio superior, né? Então, o nome dele é
de ter feito de vermelho, ficava melhor. Peraí. Deixa eu apagar aqui. No desenho não está aparecendo, mas tem uma porção dele que nasce lá em cima, né? Que nasce aqui em cima, que é essa porção aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? E aí ele forma essas fibras, e as fibras descem para cá, para a asa do nariz, e outras fibras descem para cá, para o lábio, né? Então ele é chamado de levantador da asa do nariz e do lábio superior. E tem esse outro aqui que é só levantador do lábio superior. Tá? E esse outro aqui que é o nasal. São músculos independentes. Esse músculo levantador da asa do nariz e do lábio superior, se pensava que ele eram músculos distintos, né? Mas ao ser dissecado, viram que ele eram as mesmas fibras, se originavam no mesmo ponto. Né? Por isso que ele é um músculo só. Tá? E aqui mais embaixo, né, nós vamos ter aqui o zigomático menor, saindo aqui do osso zigomático e indo para o lábio superior, e o zigomático maior, né, que ele é um pouco mais largo, ele pega desde o canto da boca, né, até a região do lábio superior. E na lateral, saindo, né, por cima aqui do orbicular da boca, nós vamos encontrar o risório, que eu já falei para vocês, que ele pode ou não estar presente. E nessa parte mais central, o orbicular da boca. Descendo um pouco mais, nós vamos encontrar aqui, por baixo deles, o bucinador, tá? E o bucinador, ele é um músculo misto, porque ele tanto promove expressões faciais, né? Mas a principal função dele é contrair a bochecha sobre os dentes, empurrando o alimento na boca para cima dos dentes, né? Ele, então tanto tem função mastigatória, como ele tem função também da mímica, né, de músculo facial, porque ele também movimenta a bochecha. Tá? E aqui embaixo nós temos o depressor do ângulo da boca, o depressor ou abaixador do lábio inferior, alguns livros falam em abaixador, outros falam em depressor, e nós temos o músculo mentual, né, ou mental, ou mento em alguns livros, né, são músculos que abaixam ou levantam o lábio inferior, né, você vai fazer aquele beicinho, né, os meninos quando estão querendo alguma coisa da gente, faz aquele beicinho de quem quer chorar, né, é o músculo mentual trabalhando aí, o menino é assim, sossegue esse músculo mentual aí, menino, né, eu não vou te dar nada não, é mais ou menos por aí, tá? E aí uma revisãozinha aí, né, para vocês aí, em conjunto com todos os músculos, tá? E aí, gente, de acordo com a contração desses músculos aí, né, a gente vai ter as diversas expressões, né? Como vocês viram aí, ó, frontal, franzir a testa, né? O músculo superciliar, ou corrugador do supercílio, ele puxa as sobrancelhas para o centro, né? O prócero, ele levanta o ângulo da sobrancelha, né? Os músculos orbicular do olho, né? Tem um músculo mais profundo que não aparece naquela imagem lá que eu coloquei para vocês, que é o levantador da pálpebra, né? Ele que dá aquela expressão facial com os olhos arregalados, né? Tá? Esse músculozinho que aparece bem aqui, ó. Ele fica abaixo do orbicular do olho, tá? O orbicular do olho, ele fecha o olho, né? Parcialmente ou totalmente, né? Aí nós vamos ter o levantador do lábio superior, ele levanta uma parte do lábio só, né? Ó, aqui, como essa moça está fazendo aqui, ó. Tá? E é claro, né, que as expressões faciais, elas não são independentes, elas usam um conjunto de músculos ao mesmo tempo, né? Os zigomáticos, né, maior e o menor, eles levantam o lábio, né? Eles ajudam aí no sorriso, juntamente com o risório, né? E aí o risório, nem todo mundo é provido dele,
O beijo, né, aquele biquinho que a gente faz de beijo, né, é o músculo aí orbicular da boca, em trabalho aí com os depressores do lábio inferior. Aquele beicinho que a gente faz, né, o mento, né, o músculo mentual. Tá? Pessoa, uma pergunta. Oi. Quando a pessoa tem, tipo assim, paralisia facial, AVC, os músculos param, mas o olhar sempre continua. A paralisia facial oriunda do AVC é quando o AVC ele ocorre próximo ao tronco encefálico, causando alguma lesão ou do tronco encefálico ou da região da fala, né, do cérebro, ocasionando algum problema ou na origem, né, do nervo, né, que sai lá da região da fala, ou na própria saída do nervo, né, esse acidente vascular, promovendo uma paralisia facial, normalmente está associada a outros problemas também, né? E paralisia facial tem diversas origens, né? Desde lesões no nervo, né? Algumas infecções que levam à paralisia facial. Normalmente ela é unilateral, né? Você nem sempre tem paralisia facial dos dois lados, né? Às vezes é só de um, principalmente as de AVC. As de AVC normalmente é unilateral, né? Só um lado para, né? Tá? Poucas pessoas têm bilateral, né? E aí, quando isso ocorre, o nervo facial, que é aquele nervo que eu mostrei para vocês, ele deixa de mandar informações para a contração desses músculos, né? Tá? Então é isso. Depois de lesionado já era, né? Depois de lesionado já era. Se a lesão ela for só uma compressão no nervo, né? Ou que não tenha criado um bloqueio definitivo no nervo, ela pode com o tempo voltar, né? Agora, se a lesão foi diretamente no centro da fala, no cérebro, aí dificilmente volta ao normal. Eu já vi algumas pessoas que tiveram AVC se reabilitarem, né? Ficam com a paralisia facial e, com o tempo, conseguem ter uma certa melhora, mas não total, né? Difícil. Mas, na grande maioria das vezes, a paralisia é irreversível, né? Infelizmente. Professor, Oi. esse slide já tá lá no mural ou não? Eu acho que sim. Essa semana eu botei logo as atividades, botei os slides, né? Se não tiver, eu coloco em 2, tá? Mas eu acho que eu coloquei. Eu vou olhar, já eu olho. Acho que no intervalo que eu for fazer a chamada, eu dou uma olhadinha. Se não tiver, eu coloco rapidinho. Show. Fazer agora a chamada. Deixa eu ver aqui. Eu vou começar essa parte aqui do olho. Professor, Que mas horas no são, hein? músculo em si. 8h35. Sim, pode falar. Quando no músculo em si, tipo, uma perfuração, algo assim do gênero, também já era, né? Sem ser AVC. Não, o músculo ele tem uma capacidade regenerativa muito Ah, boa. tem, né? O problema é no nervo. Se o nervo for atingido, dificilmente você se reabilita. Eu já vi gente aí que lacerou a perna, quase que perdeu a perna. Eu por exemplo, tenho um amigo que ele teve um acidente de moto, ele perdeu quase um pedaço da batata da perna, fez enxerto e tudo, e ele movimenta normalmente, né? Mas por que ele movimenta? Porque não foi lesionado o nervo. O músculo ele não se regenera como antes, mas como a gente sabe, quando há uma lesão muscular, claro que há perda de movimento, mas o músculo a gente sabe que ele, se você fizer a fisioterapia, fizer uma musculação e tal, o músculo cresce novamente, né? Tanto que se eu fizer musculação, meu músculo vai desenvolver. Então, o pouco que sobrar de músculo ativo, ele pode crescer de novo, né? Hiperplasiar e voltar a ter um bom volume, compensar de novo o volume e voltar a ter movimento. Agora, se lesionar o nervo, que é o que desencadeia o movimento, né? Que é o nervo onde chega o impulso elétrico para despolarizar as fibras musculares, né? A placa
placa neural, né, a placa que vai desencadear o movimento, né, aí não tem mais, não tem retorno, né, depois disso aí já era, né, dificilmente tem reabilitação motora, né. Valeu. De quem é o grilo aí? É aí, aqui não é não. Era do Márcio aí, que tem um grilo aí no... Desabilitei teu... Eu desabilitei, nem ele habilitou de novo aí. Bom, gente, aí nós vamos ter também alguns músculos que eles são relacionados, estão na face também, eles não são da mímica, mas eles ajudam nas expressões faciais, porque quando, como vocês viram lá naquele videozinho do robozinho, ao você movimentar o olho, para onde você olha, você também expressa algum sentimento, né, com o olhar, né, um olhar perdido, um olhar para baixo, né, um olhar assim para o lado causa desconfiança, né, então eles também são considerados por alguns que fazem parte desse grupo da mímica, mas na verdade eles são músculos intrínsecos do olho, né. Os músculos intrínsecos do olho, nós vamos ter aí 4 músculos retos, né, que são músculos que saem lá da bainha, que formam um anel tendíneo comum, que fica ao redor do nervo óptico. O nervo óptico vem lá do cérebro, né, e vai para essa região aqui atrás do olho, né, lá para a retina. E ao redor dele aqui nós vamos ter o anel tendíneo, que é onde saem os músculos retos, né, os músculos retos do olho, eles vão para o globo ocular. Eles que são responsáveis por mexer o globo ocular. Então, nós vamos ter o músculo reto superior, o lateral, o medial e o inferior. São 4, né? São 4 músculos. Os que estão aqui na parte superior, na parte inferior, na parte medial e lateral. Se você abrir bem o olho, levantar a pálpebra, né? Lá embaixo, se você quiser, por exemplo, ver o músculo reto inferior, você baixa a pálpebra inferior e manda a pessoa olhar para cima, que você vai ver ele aparecendo lá embaixo, né? Então, são os músculos que mexem para cima, para baixo, para o lado e para o medial, os olhos, né? E nós vamos ter aqui também mais 2 músculos, que é o músculo troclear, né? E o oblíquo, né? Que são responsáveis por girar o olho, né? Eles são músculos responsáveis por girar o olho, né? O troclear, ou tróclea, né? E tem um nervo, né, que sai, que é um nervo craniano, que ele vem diretamente para esse músculo aqui, que é o nervo troclear, tá? E os outros músculos, né, eles também são coordenados por um grupo de nervo, um nervo só para eles, né? O nervo óptico, ele só leva informações da visão para o cérebro, ele não coordena os movimentos do olho. Os movimentos do olho são gerados por outro nervo, né? É um nervo independente, tá? E aí aqui o platismo, né, como eu falei para vocês, as fibras do platismo, elas saem de cima aqui da mandíbula e elas descem até abaixo da clavícula, né? Algumas chegam até o peito, né? Algumas chegam em cima aqui do ombro, né? Tanto quando você contrai, ele contrai toda essa pele aqui do pescoço, né? Levanta a pele do pescoço e às vezes chega até mexer aqui em cima do peito, né? Tá? E aí nós vamos ter outros músculos também relacionados à mímica, a maioria deles a gente não consegue coordenar com movimentos voluntários, que são os músculos auriculares. Eu conheço algumas pessoas que conseguem mexer voluntariamente a orelha, mas a grande maioria não consegue, né? Nós vamos ter aí
os músculos auriculares superior, posterior e anterior. Os animais, eles conseguem mexer facilmente, voluntariamente, esses músculos, né? Além desses aí, eles ainda tem mais um conjunto de outros músculos que movimentam a orelha e todo o pavilhão auditivo, né? Tá? Nós só temos esses 3 músculozinhos aí, que movimentam muito pouco a orelha, e na grande maioria das vezes esses músculos são involuntários, né? Aliás, eles são voluntários, mas pouco a gente tem capacidade de coordenação. Eu conheço poucas pessoas que conseguem fazer esse movimento, tá? E aí eu vou fazer a chamada, e ao voltar, a gente faz aqui um exercíciozinho para ver se vocês memorizaram aí os músculos, tá? Enquanto isso aí, se vocês quiserem dar uma pescadazinha e procurando em algum canto aí, os músculos, né, ver se vocês lembram, eu vou dar uma pausazinha aqui falando com os músculos da mastigação. Tá? Os músculos da mastigação são aqueles músculos que contraem a mandíbula ou abaixam a mandíbula, né? Os movimentos que a mandíbula faz é abrir e fechar a boca, né, e faz também a protrusão e a retrusão, e movimentos laterais, né, que é a da mastigação, que são os movimentos de maceração. Tá? Então, são os músculos principais aí da mastigação, o temporal, né? O temporal, ele tem sua origem aqui na linha temporal, né? Tá? Pegando o músculo frontal, o parietal e o temporal, e ele se insere aqui no processo coronoide da mandíbula, né? Deixa eu desenhar a mandíbula aqui, ó, para vocês verem. Aqui é o ângulo da mandíbula, né? E o processo coronoide, aquela pontinha que tem aqui, que é onde o tendão do músculo temporal vai se inserir, bem aqui, né? Tá? E aí nós vamos ter aí também um segundo músculo muito importante da mastigação, que é o masseter, né? Ele faz, além do fechamento da boca, né? Ele eleva a mandíbula, ele faz também a protrusão. O músculo temporal, ele tem uma porção mais profunda que pega por dentro do arco zigomático, e tem uma porção mais superficial que pega sobre o músculo zigomático, né? Uma porção pega sobre o arco zigomático e outra porção dele pega por baixo do arco zigomático. E essas duas porções fazem com que o músculo masseter, ele tanto faça a elevação da mandíbula, ou seja, um movimento de fechamento da boca, como também a porção que pega aqui no zigomático, ele faça esse movimento também de protrusão da mandíbula, né? Tá? E a parte posterior dele faz também um movimento de retrusão da mandíbula, juntamente com o músculo de gástrico. O músculo de gástrico, ele sai aqui da parte interna do processo mastoide, atrás do processo estiloide, e ele vem se prender aqui na região mentual, por baixo, né? E ele é o músculo responsável pela abertura ou depressão da boca, né? Esse movimento de depressão da boca, né? E abertura da boca. E juntamente com a porção posterior do masseter, ele faz a retrusão da mandíbula, né? O masseter faz a protrusão e o digástrico aqui faz a retrusão e a abertura da boca, tá? E aí, além desses dois, né, que trabalham na mastigação, nós vamos ter aqui o bucinador, que ele não é especificamente da mastigação, mas ele empurra o alimento para cima dos dentes, né? Ele fecha a bochecha sobre os dentes, tá? E aí vai ter também, deixa eu passar aqui porque está fora de ordem. Eu vou pular para cá, depois eu volto para aqui. Tem outros dois músculos que fazem parte também da mastigação, que eles ficam pela parte interna da mandíbula, né? Se você olhar aqui pela visão posterior, aqui do lado, por dentro da mandíbula,
nós vamos ter esses dois músculos aqui, um pega no ângulo da mandíbula e outro vai para a região do côndilo da mandíbula, que são os dois pterigoides. Vocês lembram que a gente falou do osso esfenoide, e o esfenoide ele tem as asas maior, asa menor, e ele tem também o processo pterigoide que fica para baixo. E aí, eu lembro que eu falei para vocês que o processo pterigoide ele tem duas lâminas, uma lâmina medial e uma lâmina lateral, e entre as duas nós temos a fossa pterigoide. Saindo de entre essas lâminas, né, nós vamos ter esses dois músculos, né, que têm suas origens nas lâminas pterigoides e a sua inserção, um no ângulo da mandíbula, na parte interna do ângulo da mandíbula, e outro na parte do ramo da mandíbula em relação ao côndilo da mandíbula, tá? Esses dois músculos também são músculos da mastigação, eles fazem a elevação da mandíbula e também auxiliam na movimentação laterolateral da mandíbula, ou seja, no movimento de maceração. Eles trabalham em conjunto com o masseter. Então, eles são músculos que fazem movimentos agonistas da mastigação com o masseter, né? E os músculos antagonistas, no caso aí, é um músculo digástrico, né, que faz a abertura da boca, tá? Então, nós temos essa tabelinha aqui que eu coloquei para vocês. O masseter, ele sai da maxila, né, e no arco zigomático, como eu falei, as duas porções dele, e ele vai para o ramo e para o ângulo da mandíbula, ele eleva a mandíbula, né, ou então faz a protrusão. O músculo que faz o movimento da maioria dos músculos da mastigação é o trigêmeo, né, eu já falei dele para vocês, é um músculo motor da face, né. Assim como o nervo facial é um músculo sensitivo da face, dos músculos da mímica, né, o trigêmeo, ele além de sensitivo, ele tem uma porção dele que é motor, né, tá, que tem função motora da mastigação, tá. E aí nós temos o temporal, os pterigoides, que eu já falei para vocês, tá. Aqui, mais uma vez, numa visão lateral, o masseter, aqui de verde, né, tá, um músculo temporal, e numa visão posterior aqui, nós estamos vendo aqui a mandíbula, né, na lateral, aqui no número 2, nós temos o masseter, e na parte medial, o pterigoide medial e o pterigoide lateral. O pterigoide lateral é o que vai para o côndilo da mandíbula, e o pterigoide medial é o que vai para o ângulo da mandíbula. Ele é chamado de medial porque ele está mais para o centro, e ele sai entre a lâmina medial do pterigoide e a lâmina lateral do pterigoide, ou seja, ele sai bem do meio da fossa pterigoide. E o pterigoide lateral, ele sai na lâmina lateral da mandíbula, ele tem sua origem na lâmina lateral do pterigoide e vai para o côndilo da mandíbula, né, que é o côndilo da mandíbula, e ele vai se inserir diretamente nele, tá? Aqui, mais uma vez, outra visão lateral e outra medial, né, desses músculos, né? Esse slide acho que está repetido, tá? Essa visão aqui, gente, que eu coloquei aqui para vocês, é como se fosse a mandíbula feito um corte nela aqui, ó. Como se ela tivesse cerrada nesse ponto aqui. Foi tirado um pedaço do ramo da mandíbula, o processo coronoide que ficaria aqui, ó, tá? Foi retirado, justamente para que vocês pudessem ter uma visão pela lateral dos músculos pterigoides, tá? E os músculos pterigoides, eles estavam saindo aí da parte lateral da fossa pterigoide, né, vindo para o côndilo da mandíbula. E o músculo pterigoide, ele tem dois ventres também, né, tá? Ele tem a cabeça superior e a cabeça inferior, mas ele é um músculo só. E aqui nós temos o pterigoide medial, né, que sai lá da fossa pterigoide diretamente para o ângulo da mandíbula. Ele vem bater aqui no ângulo da mandíbula, tá? São os dois músculos mediais da face interna da mandíbula,
que fazem a mastigação. E saindo aqui por trás deles, né, nós vindo aqui para o ângulo da boca, nós vamos encontrar o bucinador, né? O bucinador, ele é um músculo que ele não contrai a mandíbula, mas ele empurra a bochecha para cima dos dentes. Então, quando o alimento vem parar entre a bochecha e os dentes, o bucinador empurra ele para cima dos dentes. Então, ele faz parte da mastigação também. E aí, como eu falei para vocês, o bucinador ele poderia ser considerado tanto da mastigação como um músculo da mímica, mas ele está mais envolvido com a mastigação do que com a mímica. Tá? Então, aqui eu coloquei separadamente, né, o masseter aqui, para vocês verem, a sua origem, né, ele tem uma parte se originando no arco zigomático e outra na parte do próprio osso zigomático, fazendo a inserção aí no ângulo da boca, né, tá? Então, esse movimento aí que ele faz, né, de elevação da mandíbula, tá? E aí, gente, visto esses músculos da mastigação, que são um conjunto de músculos que movimentam a mandíbula, nós temos outros músculos também que estão envolvidos também com a mastigação, mas eles não são específicos da mastigação, que são os músculos supraioideus. Os supraioideus, eles ficam no assoalho da boca, né, embaixo da língua, tá? Sem falar do músculo da língua, porque a língua em si é um órgão muscular, né? E ela tem seus músculos próprios, músculos intrínsecos da língua. Mas abaixo da língua, vocês lembram que a gente tem um ossinho flutuante aqui no pescoço, que é chamado de ocioide, né? O ocioide, ele tem o corpo, e ele vai ter aqui o corno superior e o corno inferior, né? Tá? E aí, acima dele, todos os músculos que saem do ocioide para cima, eles são chamados de supraioides. E os músculos que saem abaixo do ocioide são chamados de infraioides. Né? São músculos que estão envolvidos aí com o assoalho da boca e com a movimentação da laringe. Tá? Os supraioides são eles: o músculo milioide, que é esse músculo que fecha aqui o assoalho da boca, né? Ele fica abaixo da língua, ele fecha essa parte de baixo aqui da língua. Ele é um músculo largo, né? Que ele sai desde da parte mentual, né? E o corpo da mandíbula. Ele é bilateral, são dois, e os dois se conectam um com o outro aqui no meio. E todos os dois vão se inserir aqui no corpo do ocioide. Todos os dois músculos vão se inserir aqui no corpo do ocioide. Por dentro, né, embaixo da língua, essa visão aqui, como se eu estivesse olhando de cima, aqui é o milioide, né, que eu acabei de falar para vocês, nós vamos ter aqui esse outro músculo aqui, que é o genioide, né, que é esse outro músculo aqui, tá? Ele fica em cima do milioide, né? Passando entre as glândulas salivares, né? A submandibular e a sublingual. A sublingual aqui está mais para o meio e a submandibular está mais aqui para a lateral. Né? Então, esses dois músculos aqui, o genioide e o milioide, são os dois músculos que formam o assoalho da boca. Saindo também aqui do ocioide para a parte interna, esse músculo ele vai para a língua, né, sai do corno maior aqui do ocioide, né? Ele é o músculo que está até cortado aqui na imagem, né? É o músculo hipoglosso. O hipoglosso é o músculo que vai diretamente para a língua. Tá? Esse músculo vai para a língua, né? É o músculo que sai do ióide para a língua. É o que conecta a língua ao nosso ocioide aqui na garganta, né? Tá? E aí nós temos um músculo também aqui na frente, que é o digástrico, que eu falei para vocês agora há pouco, né? O digástrico, ele faz parte da mastigação. Tá? Esse músculo aqui, ó, ele sai da região mentual. Eu disse para vocês que ele tem dois ventres, né? Ele, no meio dele, ele tá aqui um ventre, e tá aqui outro ventre, e no meio dele tem um tendão. E esse tendão é preso ao ocioide, né? Tá aqui ele sai da parte anterior aqui da mandíbula,
tem um pedaço dele que é preso aqui no ocioide, né, por esse tendão, e o restante dele vai lá para trás do processo mastoide, né? Esse músculo de gasto é que é o músculo responsável pela abertura da boca, né? Ele faz parte da mastigação. Então, quando eu falei dos músculos da mastigação, eu falei em temporal, masseter, os pterygoides, o bucinador e o digástrico, que é esse músculo aí que faz a abertura. Eu coloquei ele aqui como supraioide, mas ele não é inserido no ocioide, ele apenas tem um tendão que segura ele aqui, o ventre, o tendão dele aqui, né, para ele ter tração, né? Mas, de fato, mesmo, os supraioides são o milioide, o genioide e o hipoglosso. Tá? Então, nós vamos aí ter o genioglosso, o estilioide, que já é outro músculo, né, que sai lá do processo estiloide e vai para a língua, que ele não aparece aqui, tá? São músculos já da língua, né? O palatoglosso já é outro músculo que fica lá atrás, já na região do palato, né? Que ele faz aquela prega lá de trás com a língua, né? Que é normalmente naquele canto ali que quando a gente encosta o dedo dá aquela vontade de vomitar, né? Se você botar o dedo lá na garganta, né? E o ioglosso, né? Que são músculos mais profundos, né? Da língua, né? São vários músculos que estão inseridos na parte posterior da língua que ajudam na movimentação da língua, né? São esses músculos que estão aqui nessa região lateral, né? Do assoalho da língua, né? E aí, gente, nessa parte posterior da faringe, a gente vai ter um número muito extenso de músculos, né, que fazem a movimentação da faringe, que são músculos relacionados à deglutição, à movimentação da língua, como, por exemplo, o estiloglosso, nós temos o processo estiloide, que ele sai aqui atrás, ó, o processo estiloide ele fica mais ou menos aqui, e dele sai o estiloglosso, né, o estilioide também, que é esse músculo aqui, ó, tá? Sai lá do processo estiloide para o ocioide. Temos aí o constrictor da faringe, que é o músculo realmente responsável pela deglutição. Nós vamos ter aqui os músculos da língua mesmo, né, que é o genioglosso, né? Eu falei para vocês que o genioglosso, ele sai lá do processo aliás, da mandíbula para a língua. O hipoglosso, ele sai direto do ióide aqui, ó. Ele sai direto do ióide para a língua, né? Então, a língua, como a gente sabe, ela faz movimentos diversos, né? Ela se projeta para frente, ela retrai, ela vira para o lado, né? Ela faz muitos movimentos. E para que ela faça muitos movimentos, também são necessários muitos músculos, né? Então, é uma infinitude aí de músculos que estão relacionados à movimentação da língua. E todos eles, a grande maioria deles, se inserem aí no ocioide, né? E na mandíbula, né? Uns vão para o ióide e outros vão se inserir na mandíbula, na base da mandíbula, tá? Aí são eles palatoglosso, genioglosso, hipoglosso, né? O termo glosso está relacionado à língua, né? Tudo que você escutar aí que tiver a terminação glosso é porque está relacionado à língua, tá bom? E aqui mais uma tabelinha, né, com aqueles ossos, né? Se vocês quiserem tirar dúvida, tá aí, né? Então, todos os músculos que estão acima dessa linha, acima do ocioide, são chamados os supras-ióideos, né? E os músculos que estão abaixo dessa linha aqui, que vem movimentar a laringe, são músculos infraioideus, tá? Os infraioideus, né, são o externo-ióideo, o externo-tireoideo, o tireoideo e o homeoideo, né? E ainda temos o cricotireoide, que é intrínseco da laringe, tá? Todos eles são considerados músculos infraioideus, né? Infraioides porque sai abaixo do ióide. O externo ióideo, ele vai lá do osso externo até o ióide, né, que é esse músculo aqui. Tá? Ele vai até o osso externo.
né? O tireoideu, né? Esse músculo aqui, que ele vai do ióide até a cartilagem tireoide. O externo tireoide, ele sai do externo e vai até a cartilagem tireoide, é quase que uma continuação do outro. E o homoióideo é um músculo que ele sai do ocioideo e vai lá para trás, para a escápula, né? Que antigamente a escápula era chamada de omoplata, né? E esse músculo sai aqui do seu ocioide e vai para lá atrás na sua escápula, né? Tá? Ele é um músculo que dá sustentação. Não sei se vocês já perceberam, quando a gente vai fazer força, né, nos braços, assim, que traciona a escápula, essa tração na escápula normalmente faz o pescoço fazer uma prega aqui, né, na frente, né, por baixo do esternocleidomastoide. E essa pregazinha, assim, quando você faz força, né, é justamente o músculo homoióideo vindo lá da escápula, contraindo aqui por baixo, em cima do ocioide, né? É interessante, né? A gente não sabe de onde é que vem esse, digamos assim, mungango que a gente faz aí na hora que está fazendo força, né? Tá? E aí, uma tabelinha aí com os músculos infraioides, né? O mióide, o esternoiode, o esternotireoide e o tireoide, né? Ok. E mais uma vez eles, né? O esternioide, ó, vindo aqui para o osso externo, né? Ele passa por trás da clavícula, tá? O tireoide, que é esse aqui, ele sai da cartilagem tireoide, que é essa cartilagem aqui, ó. É o tireoide. Aliás, o tireoide externo tireoide, né? O tireoide é esse, que sai do ocioide para a cartilagem tireoide. E o externo tireoide é esse aqui, né? E aí o homoióide, ele vai lá atrás para a escápula, né? Ele passa aqui, ó, vai lá atrás para a escápula, tá? E aí nós ainda vamos ter aí o cricotireoide, o cricoaritenoide, que são músculozinhos menores que ficam aqui por trás desses aqui. Tá aqui o cricotireoide, né? São músculozinhos bem pequenininhos, né? E o cricoaritenoide fica na parte posterior da laringe aí. São músculos que movimentam a laringe e também são muito importantes na hora da fala, né? Na deglutição e na fala, né? Tá? Na hora que a gente precisa realmente movimentar a laringe, né? Não são considerados músculos específicos, estão no pescoço, mas eles não são específicos do pescoço porque eles não movimentam o pescoço. Esses músculos, de forma alguma, movimentam o pescoço. Eles movimentam a laringe e a base da língua, né? Então, eles não são especificamente do pescoço. São músculos infraioides, né? Os supraioides são aqueles músculos da base da língua, genioglosso, hipoglosso, milioide, né? Tá? Todos aqueles músculos lá. E os intrínsecos da língua, que são aqueles outros que eu falei. E aí nós temos os infraioides, que são esses músculos aí. Ok? Mais um desenhozinho aqui deles aqui, né? Eles estão relacionados aqui na lateral dos infraioides, a gente vai encontrar a carótida e a jugular passando aí, né? A artéria e veia, tá? Logo ao lado dos infraioides. E por baixo dos infraioides, abaixo da cartilagem cricoide, nós temos a cartilagem tireoide aqui, nós temos a cartilagem cricoide aqui, e abaixo da cartilagem cricoide se inicia a traqueia, né? E por trás delas nós vamos ter aqui a glândula tireoide, né? A glândula tireoide fica aqui por baixo desses músculos. É por isso que às vezes a gente não consegue palpar a tireoide, né? Porque ela está abaixo desses músculos, tá? E é importante a localização disso aqui, e às vezes até por imagem, porque quando se quer fazer uma traqueostomia, a traqueostomia, deixa eu pegar aqui outra cor. A traqueostomia, ela só pode ser feita exatamente aqui nessa região. Entre o músculo externo tireoide e a glândula tireoide, né?
nesse trígonozinho aqui, ó. A traqueostomia só pode ser feita aqui. Se eu fizer mais para a lateral, não vou pegar a cartilagem da traqueia e vou perfurar o músculo externo tireoide. E se eu pegar acima, eu vou perfurar a tireoide, e a tireoide é muito vascularizada, e aí corre o risco de, se eu botar o traqueóstomo aqui, o sangue do sangramento da tireoide pode entrar dentro da traqueia e matar a pessoa afogada com o próprio sangue, né? Então, tem que ser muito preciso, né? O marco referencial para fazer uma traqueostomia é o manúbio do externo, né? Essa região aqui do manúbio do externo, e a prega aqui do músculo tireoide e do externo tireoide, né? Que forma abaixo da glândula tireoide. É claro que algumas pessoas podem ter a glândula tireoide um pouco mais em cima, um pouco mais embaixo, mas o referencial maior é o manúbio do externo, né? E a prega formada entre os dois músculos. A questão é que, às vezes, quando tem pessoas brevilíneas, com pescoço muito curto, às vezes o médico fica indeciso, fica com medo de fazer, ou então tem um pescoço muito gordinho, né? E aí o que é que ele faz? Ele pede um exame de imagem, normalmente ultrassom, né, para ver se a tireoide não está muito baixa, para evitar de ter um acidente aí perfurar. É por isso que às vezes acontece acidentes, pessoa leiga, né, a pessoa está ali passando mal, aí a pessoa tem a brilhante ideia de fazer uma perfuração com a caneta, um tubo de caneta, na tentativa de salvar a vida da pessoa. Às vezes ajuda, né, perfurando aqui, mas normalmente as pessoas que fazem isso, elas não têm noção de anatomia e fazem a perfuração muito em cima. Na hora alivia, né, a pessoa consegue respirar, mas depois o sangramento faz com que a pessoa venha a morrer com aspiração do sangue, né, a longo prazo. Então, aí, mais uma figura aí para vocês darem uma estudada, né, com toda a relação de músculos aí dos infra-ióides e do pescoço, né. A gente teria outros aqui para passar à frente, gente. Agora a gente entraria nos músculos do pescoço propriamente dito, né, que são os músculos que fazem a movimentação do pescoço, né, são os escalenos, levantador da escápula, trapézio, esplênicos, né, e todos mais. Mas, devido ao horário, eu vou deixar para